Olá pessoal, vamos dar início aí a mais um vídeo. Hoje nós estamos entrando numa terceira parte do curso, seria a parte de integração numérica, né? Então qual é a ideia aqui, pessoal? É a gente integrar funções de forma numérica, mas o que significa isso? Em outras palavras, basicamente nós vamos fazer o quê? Pegar uma função que na teoria a gente quer saber o valor da integral dela, definida, né? Entre dois pontos, entre A e B, por exemplo. A gente vai fazer uma aproximação dessa função por um polinômio. Esse polinômio é um polinômio que a gente já conhece, que é o polinômio de Lagrange. E basicamente, pessoal, a integral que a gente busca, a integral dessa função, nada mais é aproximadamente que a integral do polinômio que aproxima essa função nos pontos dados. Tá? Eu vou mostrar isso com mais detalhes hoje. Basicamente, eu vou mostrar para vocês aqui a fórmula de Newton-Cotes, tá? Que é uma fórmula bem geral a respeito de integração numérica. E depois eu vou me restringir a um caso, o primeiro caso particular de hoje, que seria regra de trapézios, e no final da aula eu vou falar sobre o regra de trapézios composta, tá? Vocês vão ver que essa parte da integração numérica a gente vai trabalhar dois métodos. O primeiro, a gente vai falar primeiro, no caso, regra de trapézios. Próximo vídeo, eu vou falar sobre o próximo método. Tudo bem, pessoal? Então, vocês vão ver que é bem simplesinho a ideia. E o melhor de tudo, integrar funções aqui, a gente não integra. Tá? Então eu já vou falando desde já, porque isso vai ser importantíssimo. Bom, vamos lá, pessoal. Qual é a ideia? A ideia é bem geral. Então, a fórmula de Newton-Cotes, ela fala o que para nós? Dada uma função contínua aqui, pessoal, tá lá, é C de AB. Esse H, pessoal, eu vou explicar ele com vocês em detalhes daqui a pouquinho, tá? Nada mais é que você pegar o seu intervalo A até B e dividir em vários intervalinhos de tamanho igual, tá? Então, você pega digamos aqui, eu vou fazer um risquinho aqui para vocês verem. Basicamente, se você tem seu intervalo AB, esquece esse risco que eu fiz aqui, pessoal, horrível. Se você pega o intervalo A até B, nada mais é que esse H, nada mais é que é o tamanho do subintervalo que você vai sempre dividir o A até B, todos de tamanho igual. Tudo bem? Então é isso que ele fala, ó, se você pega o intervalo até B e considera o ponto XJ aqui pessoal, seria quem? O meu X0, depois o meu X1, e assim por diante, X2, X3, X4, X5 e X6, tá? Essa é a ideia, pegar o intervalo AB, dividir ele em subintervalos de tamanho igual, e isso que ele fala que são igualmente espaçados, tá? Então, se vocês lembrarem lá, pessoal, quando a gente tem pontos dados, certo? Certo? Se a gente tem pontos dados, deixa eu achar meu ponteirinho aqui. Quando a gente tem pontos dados, e claro, pontos e quem mais? A imagem desses pontos por uma f, a gente consegue construir quem? Um polinômio que interpola por eles. Por exemplo, utilizando o método de Lagrange, que é esse que nós vamos utilizar no método de hoje. Então, claro, dados os pontos e as suas imagens, usa o método de Lagrange, a gente consegue criar um polinômio, certo, pessoal? Um polinômio com essa cara aqui, a gente calculava os L0, L1, L2 lá atrás, e nada mais é que o polinômio que interpolava isso daí, nada mais é que a multiplicação das imagens do ponto respectivo L, ou seja, seria o Y0, L0, Y1, L1 e assim por diante, onde os YIs que eu estou falando são as imagens do ponto XI. Então, esse era o polinômio que era o polinômio de Lagrange, que a gente viu em alguns vídeos para trás. E o erro? O erro está aqui embaixo, pessoal. O erro nada mais é que quem? Ou seja, a diferença que falta da minha função, do meu polinômio virar minha função, é dada por essa expressão que está aqui do lado direito. Deixa eu achar meu ponteirinho aqui e já vou riscar para vocês. Se eu achar ele, então essa aqui é a expressão do erro. Tá? Então, basicamente, pessoal, o que a gente vai fazer? Dados os pontos e as suas imagens, a gente constrói o polinômio de Lagrange. Isso nós já sabemos fazer. Agora a ideia é o quê? Bom, mas a gente não ia integrar. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Bom, a gente sabe então que se eu quero calcular a integral de A até B de uma f de x dx, o que eu faço? Para nós, significa o que? Numericamente, nada mais é que a integral da função mais a integral do erro, tá, pessoal? O erro é aquela função que apareceu agora há pouco para vocês. Então, para nós, pessoal, numericamente, a integral da função nossa que a gente deseja calcular, nada mais é, que eu estou riscando para vocês agora, que aproximadamente a integral somente do polinômio. Então, é isso que a gente vai fazer, basicamente, nos métodos que a gente vai ver para frente. Ou seja,
integrar a função, que às vezes, de uma certa forma, às vezes pode ser muito difícil para nós, numericamente a gente vai o quê? Simplificar o problema. A gente simplesmente vai construir um polinômio que aproxima a função e integrar o polinômio. Integrar o polinômio, pessoal, você sabe que é facinho, né? Então, essa é a fórmula de Newton-Cotes, basicamente, pessoal. A integral da função nada mais é que aproximadamente, numericamente, é a integral do polinômio de Lagrange, tá? Então, deixa eu passar aqui mais um pouquinho para vocês. Então tá aí, pessoal. Essa é a fórmula de Newton-Cotes, ou seja, a integral da função aproximadamente nada mais é que a integral do polinômio de Lagrange, tá? Bom, vantagens aqui nesse processo. Primeiro, você não integra, tá? É isso que nós vamos ver já no próximo quadro. Ou seja, pô, mas a gente vai integrar funções de A até B numa f, então, e a gente vai cair na integral de um polinômio e a gente não integra? Exatamente. Vocês vão ver, pessoal, que a vantagem de você utilizar o polinômio de Lagrange, nesse caso, é que em alguns casos que a gente vai trabalhar, e são esses que a gente precisa para englobar tudo, que vocês vão ver por que já, você não integra, tá? Esse polinômio ele tem uma cara boa ao ponto de que resolver essa integral aproximada você não integra, tá? Então, casos particulares, pessoal, que é o item 2 que eu escrevi para vocês aí. Casos particulares dessa integração. Bom, vão ser os dois métodos que a gente vai fazer. O primeiro é a regra dos trapézios e a segunda é a regra de Simpson. Hoje a gente vai trabalhar simplesmente com a regra de trapézios, tá? E a regra de trapézios repetida, tá? Vocês vão ver qual é a ideia. Bom, depois, próximo vídeo, a gente vai fazer a regra de Simpson e também a regra de Simpson repetida. Tudo bem? E eu vou fazer um vídeo separado só para fazer um exercício sobre esses métodos. Tudo bem, pessoal? Então, de novo, integral da função que a gente quer calcular aproximadamente é a integral do polinômio de Lagrange que aproxima ela, nesse intervalo A até B. Tá? Essa é a fórmula geral, geralzona. Vamos nos restringir agora. Vamos! Então, regra dos trapézios. Tá? Qual é a ideia da regra dos trapézios, pessoal? Basicamente, usa a interpolação por um polinômio de grau 1. Ou seja, se eu tenho uma função, eu quero aproximar essa função por um polinômio de grau 1. Ah, professor, mas um polinômio de grau 1 é uma reta. Beleza? Então, é isso que nós vamos fazer. Dado o intervalo, a gente vai aproximar por um polinômio de grau 1. Eu vou fazer um desenho para vocês para mostrar algumas sutilezas. Bom, se vocês voltarem lá na aula de Lagrange, para você construir o polinômio de grau 1, você precisa de dois pontos, x0, x1 aí, que eu chamei de A até B, que vão ser os extremos de integração da minha função. O polinômio de Lagrange, se vocês voltarem lá para calcular, é dado por essa expressão que está aqui, pessoal. P1 aqui, de x, onde o y0 nada mais é que a imagem do x0, e o y1 é a imagem do x1. Então, pessoal, como a gente já sabe, a função que rege os pontos de A até B aí, aquela f que eu mostrei no quadro passado, a integral daquela f nada mais é que aproximadamente a integral desse polinômio P1. Então, a gente vai ter que integrar esse P1, pessoal, que é isso que a gente vai fazer. Bom, mas pensa aí, eu não vou escrever nada ainda, mas pensa. Se você passar a integral no polinômio P1, você tem uma soma, então vai abrir em soma de integrais. Certo? Vai ficar a integral de y0, x menos x1 dividido por x0 menos x1, mais a integral de y1, x menos x0, x1 menos x0. Só que o y0 e o y1, ele sai para fora da integral. Então, basicamente, pessoal, para a gente integrar essa função, esse polinômio P1 de x, a gente tem que integrar quem? Esses pedaços aqui que eu vou riscar para vocês. Aqui, esse e esse. Tá? Então, vamos integrar eles. Vamos! Então tá aí, pessoal. A integração de x0 a x1, pessoal, só lembrando que x0 é meu A e meu x1 é B. Então eu estou naquela integração nossa de A até B. Integrar esses caras, vocês façam uma continha, vai dar justamente h sobre 2, pessoal. Ah, mas quem é h sobre 2? Lembra que desde o início, pessoal, lá na fórmula de Newton-Cotes, dado o ponto x0, x1 até xn, o nosso h nada mais é que era b menos a sobre n, pessoal. Então esse n ele está sempre indexado ao índice aqui do último xn. E lembrando que a gente começa sempre do x0. Então no nosso caso, como a gente está de x0 e x1, então nosso n é 1. Então o h nosso é b menos a dividido por 1. Então basicamente é b menos a.
Tá? Então, se vocês calcularem essas duas integrais aqui, vai dar h sobre 2. Então, aí simplifica muito a história, pessoal. Por quê? Vamos lá. De novo, quero integrar a função f de x dx, de x0 até x1, que é o meu AB. Isso nada mais é, pessoal, como a gente já sabe, que a função ela nada mais é que o polinômio mais o erro. Então, a integral da função é a integral do polinômio mais a integral do erro. Lembrando aí, pessoal, esse erro está em vermelho para não escrever a função lá, aquela função grande, que é a função que é dada pelo erro. Então, beleza, ficou molezinha agora. Ah, mas integrar o polinômio, eu sei que vai cair numa coisa mais simples. Por quê? Lembra, pessoal, que se você passar a integral naquele quadro anterior que eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu voltar aqui mais um para vocês verem. Ó, passa a integral nesse polinômio P1. Então vai ficar quem? Y0 vezes a integral desse primeiro cara aqui, que é o quê? A integral dele deu h sobre 2. Mais y1 vezes quem? A integral desse cara, que é h sobre 2. Então, vai ficar quem? y0, que é a f de x0, vezes h sobre 2, mais o f de x1, que é o y1, vezes h sobre 2, que é isso que está aparecendo nesse quadro aqui. F de x0, que é o meu f de x0, que é o meu y0, h sobre 2, mais y1, que é o meu f de x1, h sobre 2, mais o erro. Ah, pessoal, mas e o erro? Como é que eu faço? Eu não vou entrar em detalhes aqui, pessoal, mas tem as continhas feitas na apostila de vocês, que ele vai simplesmente, como que eu integro esse erro? Tem alguns passos para vocês, por favor, vejam lá na apostila, mas na hora que vocês seguirem esses passos, vamos ver que não é difícil. O erro, pessoal, é dado por essa expressão aqui que eu vou circular para vocês. Ó. Menos a f derivada segunda dela de um beta vezes h ao cubo sobre 12, pessoal. Esse beta é um ponto que a gente não conhece entre x0 e x1. Ah, pessoal, professor, não entendi. Como é que a gente vai calcular esse erro? Pessoal, quando eu fizer o vídeo para vocês lá dos exercícios, essa parte, eu vou mostrar para vocês como que a gente manipula esse erro. Esse erro vai ser importantíssimo para a gente poder fazer as contas, tá, pessoal? Então, fiquem só cientes que qual é o erro. O erro é dado para essa expressão, menos a f derivada segunda de um beta vezes h ao cubo sobre 12. Então, depois lá no vídeo lá do exercício, eu vou mostrar para vocês como que a gente manipula esse erro em t. Pessoal, eu coloquei erro em t porque é o erro dos trapézios, tá? Só para ficar claro. Se vocês perceberem, eu coloquei em verdinho erro em t, que nada mais é que a integral, pessoal. Eu só simplifiquei. Esse cara nada mais é que esse valor aqui, tá? Que é a integral de x0 a x1 dessa função erro dx, tá? E se integrar isso aqui, pessoal, vai dar essa expressão que eu falei para vocês agora, que é o menos f a derivada segunda, beta h ao cubo sobre 12. Então, moral da história, pessoal, que está aqui embaixo, tá? Eu vou descer aqui um pouquinho para vocês enxergarem um pouco mais. Tá aqui. Então, moral da história, pessoal. O que é a fórmula de trapézio? Ou seja, integrar a função f de x dx, que está aqui, portanto, nada mais é que quem? F de x, h sobre 2, mais f de x1, h sobre 2, menos a derivada segunda de beta, h ao cubo sobre 12. Então, simplificando ainda se a gente quisesse, pessoal, a integral da função f a integral da função f de x dx de x0 a x1 aproximadamente é dada simplesmente por essa expressão. Opa! Deixa eu achar meu ponteiro. Ela é aproximadamente essa expressão aqui, pessoal. Então, f de x0, h sobre 2, f de x1, h sobre 2. Então, fica fácil, daí, no caso, de calcular aproximadamente a integral de x0 até x1 da f de x dx. Porque calcula simplesmente quem? O h sobre 2, multiplica pelo f de x1, que é dado, e depois você multiplica pelo f de x0, que é dado também, soma os dois, então fica fácil de você calcular. Por isso que eu falei para vocês, pessoal, integrar para nós, nesse caso, a gente não integra, porque simplesmente se resume a calcular essa soma aí que eu risquei em vocês em vermelho. Tudo bem? Então, claro, e o erro cometido é dado por essa expressão do f a derivada segunda f de beta vezes h ao cubo sobre 12, tá? Eu vou dar mais detalhes lá na frente. Bom, só para deixar algo um pouquinho na cabeça de vocês. Bom, a gente falou, pessoal, essa expressão aqui é a fórmula de trapézios, que está aqui
que eu risquei para vocês em azul. Mas ela é o que? A aproximação, a integral da função, o que? Quando você aproxima f por um polinômio de grau 1. Ah, então imagine que você tem um gráfico, tá, pessoal? Eu vou tentar fazer um desenho mais bonito aqui. Eu sei que não vai ficar bom, mas vamos tentar entender a ideia. Imagina que eu tenho, pessoal, um gráfico aqui. Um gráfico que ele faz assim. Tudo bem? Ficou horrível, mas a ideia é essa. Bom, imagina que você tem dois pontos dados. Você quer calcular a integral desse gráfico daqui, do A até o B. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então, se você tem o A até B, o que ele fala? O seguinte, o polinômio que interpola esse ponto A até B, nada mais é que a reta. Ou seja, tem uma reta, ó, f de A e f de B. Seria uma reta passando de A até B. Só eu vou tentar riscar esse negócio aqui. Ficou horrível, mas imagine que isso é uma reta. Então, pessoal, a área delimitada pela reta, aqui nesse caso, ela é muito menor que a área delimitada pelo gráfico da função. Se vocês perceberem, vou tentar riscar para vocês. Ela é muito menor que a área delimitada pela função real. Então, de fato, você está perdendo muita informação aproximando essa função por uma reta. Então, pessoal, professor, para que serve isso então, se eu vou estar perdendo informações? Bom, pessoal, a graça às vezes não é você pegar um intervalo grande e aplicar esse processo, e sim intervalos menores. Como assim, pessoal? Ou seja, você aplicar a fórmula repetidas vezes, que é isso que a gente vai fazer agora, que é a regra de trapézios composta. Então, basicamente, de novo, pessoal, a gente está lá naquele intervalinho nosso A. Eu sou péssimo para riscar isso aqui, mas de A até B. E ao invés de eu aplicar o processo no intervalo grande de A até B, o que eu faço? Divido ele em pedacinhos iguais, pessoal. Bastante pedacinho igual. Todos eles, pessoal, todos eles de mesmo tamanho. Tá? Estou fazendo um desenho para vocês. Imagina que todos têm o mesmo tamanho. Todos têm menos tamanho. Que é isso que está dizendo aqui, pessoal? Pega o intervalo AB, divide ele em n subintervalos igualmente espaçados. Tá? Igualmente espaçados. Bom, faltou um S aqui, pessoal. Vou colocar aqui um Szinho. Igualmente espaçados. Bom, da seguinte forma, ou seja, esse H nada mais é que é o tamanho de cada intervalo. E aí você cria o primeiro, o x0 vai ser o A, e o último xn é o B, e você divide esse cara em tamanho igualmente espaçado. Tá? Bom, e agora? Ao invés de eu aplicar a regra de trapézio no intervalo até B, eu vou aplicar a regra de trapézio em cada pedacinho, pessoal. Como assim? Dá para fazer isso? Dá. Por quê? A gente sabe lá do cálculo 1 que se eu tenho um intervalo de A até B, vou escrever aqui para baixo de novo aqui, pessoal. Ó. Vou fazer um risquinho aqui. Se eu tenho um intervalo de A até B, e eu tenho vários pontinhos aqui no meio, certo? Todos igualmente espaçados. Integrar de A até B nada mais é que integrar de A até aqui, daqui até aqui, mais daqui até aqui, daqui até aqui, e assim por diante. Que é isso que eu fiz, ó. Integral de x0 até x1 nada mais é que integral de x0 até... Opa, desculpa. A integral de x0 até xn, que é o meu A até B aqui. x0, lembrando que esse aqui é meu A e esse aqui é meu B. Então, olha aqui meu desenho. Então, seria o primeiro passo. Integral de x0 até x1, mais a integral de x1 até x2, e x2 x3, assim por diante, até o último, que é o xn menos 1 até xn. Mas quem é xn? Lembrando que meu xn é B, né? E agora a ideia, pessoal, ao invés de aplicar o processo no intervalo A até B grande, eu vou aplicar a regra em cada pedacinho, certo? Em cada pedacinho. Então a gente sabe que a integral de x0 até x1, usando o nosso processo, é quem? Deixa eu achar meu ponteirinho. Está aqui. Esse cara está aqui embaixo. H sobre 2, f de x0 mais f de x1, que é a expressão que eu coloquei para vocês agora há pouco, pessoal. Só coloquei o H sobre 2 em evidência, a mesma expressão. E agora? Teria que aparecer a soma dessa integral de x1 até x2, que eu não coloquei aqui, pessoal. Mas assim você vai somando todas as parcelas, até a última que eu coloquei aqui para caber na tela, que está aqui. A integral de xn menos 1 até xn, que nada mais é h sobre 2, f de xn menos 1 mais f de xn. Então, basicamente, pessoal, o que a gente faz?
vai fazer o processo repetido nos pedacinhos. Ou seja, a integral da função é a integral da aproximação por polinômios em cada pedacinho. Ah, mas e o erro? Lembra, pessoal? A gente está aproximando por funções em cada pedaço, então a gente vai ter erros em cada pedaço. Então, basicamente, o erro cometido na sua totalidade nada mais é que a soma dos erros em cada pedaço do intervalo que você está dividindo. Bom, mas se vocês fizerem as contas, está lá na apostila de vocês, pessoal, somar aqueles erros que eu mostrei para vocês lá agora na tela passada, vai te dar uma expressão que você consegue medir, pessoal. Que é isso que está aqui em azul, tá? Se vocês olharem na apostila de vocês, vocês vão conseguir ter mais detalhes sobre esse cara aqui, que eu não quero ficar aprofundando muito. Eu vou ensinar vocês como usa essa coisa, tá? Então, calcular o erro cometido por esse método, pessoal, basicamente, que você é possível você medir. Como? Ele é sempre menor que B menos A. B menos A nada mais é, pessoal, que o x0 e o seu xn, que são valores dados. H sobre 2 é um valor que você consegue calcular, porque ele nasce, pessoal, aqui, ó, tá aqui, ó. Ele é B menos A sobre N. 12 é um valor dado, vocês ficam à vontade. Esse M2, pessoal, quem é esse M2? Nada mais é o seguinte, pega a função inicial, f, deriva duas vezes, joga valores no intervalo de A até B e vê qual é o maior valor assumido em módulo. Certo? Qual é o maior valor assumido em módulo? Você pega esse valor e substitui no M2. Tudo bem? Ou seja, pega a derivada segunda da f e joga pontos. Joga o A, joga o B, joga alguns pontos ali no meio de A até B. Mais ou menos você vai saber qual é o valor máximo que essa função está assumindo ali dentro desse intervalo AB. Tá? Aí você pega esse valor e joga nesse M2. Vai fazer uma continha do lado direito e você vai conseguir mensurar qual o erro dos trapézios, tá? Igual eu falei para vocês, eu vou fazer um vídeo somente explicando como manipula esse erro. Tudo bem, pessoal? Bom, qual é a vantagem agora de a gente fazer isso em vários pedacinhos? Bom, se vocês perceberem que aquele desenho feio que eu fiz agora há pouco, vou tentar fazer outro aqui, pessoal. Vai ficar pior ainda, mas... Digamos, se a gente tem um gráfico, tá? Você tem um gráfico aqui. Vamos lá. Horrível, né? Será que eu consigo... Ah, será que eu... Acho que vai ficar mais fácil assim, vamos ver. Olha! Muito mais fácil, né? Imagina que esse é meu gráfico. Tá, pessoal? Então, eu tenho meu gráfico, eu vou fazer aqui uma funçãozinha aqui. Eu vou riscar ela de vermelho. Imagina que a minha função, ela faz isso aqui. Tudo bem? Imagina que ela faz isso. Então, o meu intervalo A, eu vou escrever aqui. Esse é meu A. Certo? E esse aqui é meu B. Se eu achar o ponteiro, eu vou escrever o B. Então, vamos lá. Não sei por que esses programas fazem uns ponteirinhos tão pequenininhos. Se alguém souber como configurar, me avise, pessoal. B. Então, eu vou ter aqui a imagem dele lá em cima. E eu vou ter a imagem do A aqui. Aqui é onde? Eu também não estou achando o ponteiro, pessoal, mas eu já me localizei. A imagem dele. Então, qual é a ideia, pessoal? Divide o intervalo em vários pedacinhos. Lembra que a aproximação aqui nesse caso, pessoal, é aproximação por retas. Então, a ideia, pessoal, nesse primeiro intervalo é quem? Se eu achar meu ponteiro de novo, eu não sei o que está acontecendo hoje aqui, pessoal. Acho que eu estou ficando um pouco cego. Mas, vamos lá. Sobe aqui o intervalinho. Esse é o meu x1, pessoal. Lembrando que o A é o x0. Eu vou aproximar por reta aqui, pessoal. Então eu vou fazer uma retinha aqui. Então a área, pessoal, se vocês perceberem da parte em vermelho para a área criada em azul, já tem uma melhora significativa. Tá claro, pessoal? Aqui de novo, ó, calcula uma retinha. Tá vendo que a área, você calcular a área em vermelho, nada mais é que você somar as áreas de cada pedacinho. E aqui você já tem uma aproximação bem... Opa, ficou horrível aqui minha reta, mas você já tem uma aproximação bem melhor, pessoal. Claro que eu estou fazendo isso manualmente, mas fica visível que na hora que você quer calcular a área compreendida da área em vermelho, se você pegar em pedacinhos pequenos e você calcular retinhas ali, você consegue aproximar a área daquele pedacinho. Como a gente sabe que a área do vermelho
é a soma das áreas em cada pedacinho, a gente sabe que a gente vai ter o quê? Um erro menor, pessoal, do que simplesmente eu pegar a imagem do A, a imagem do B e traçar uma reta. Tá? Eu não vou fazer isso, mas se vocês fizerem isso, pegar uma reta aqui, pessoal, do A aqui, vou riscar em verde, e fizer uma reta até na imagem do B, fizeram uma retinha até aqui na imagem do B, pessoal, a área vai ser muito, você vai perder muita informação. Eu vou tentar riscar aqui. Já que eu tenho essa ferramenta aqui agora, eu descobri o Brasil aqui, ó. Essa seria a reta que passa do A até B. Então perceba, pessoal, que a área compreendida da parte em vermelho para a área compreendida da reta, você perde muita informação, tá? Você tem uma péssima aproximação, né? Agora, diferentemente, se você divide o intervalo de A até B em pedacinhos igualmente espaçados e vai calculando o processinho em cada intervalinho, tá? Perceba uma coisa, se eu diminuir mais os meus pontos igualmente espaçados, cada vez mais pontos, eu vou ter uma melhor aproximação. Então essa é a ideia, pessoal. Então, espero que você tenha entendido aí, tá? Então, moral da história de hoje, pessoal. De novo, integrar uma função, que às vezes pode ser muito difícil para nós, simplesmente a gente aproxima essa função por um polinômio de Lagrange, e a integral dessa função inicial, que eu não sei integrar, digamos, por exemplo, é a integral, aproximadamente, a integral do polinômio de Lagrange. Tá? Por exemplo, no caso de hoje, que a gente viu, deixa eu voltar aqui uma tela. Deixa eu voltar aqui na tela. Então, basicamente, pessoal, o que a gente viu? Integrar a minha função, que está aí o resuminho, é integrar o polinômio mais a integral do erro, lembrando que o erro é uma função. Então, de novo, nesse caso desse primeiro método de trapézios que a gente viu, pessoal, integrar o polinômio é bem facinho, recai sobre essa expressão f de 0, h sobre 2, mais f de x1, h sobre 2. Então, aproximadamente, a integral da função é essa expressão que eu acabei de falar, a menos do erro, é claro, pessoal, que é essa coisinha que está em verde. Então, próximo vídeo eu vou falar sobre o método de Simpson e método de Simpson repetido, tá? E depois eu vou fazer um vídeo, pessoal, para poder simplesmente falar aí só de como vocês manipulam esse erro que eu vou falar, esse primeiro erro de hoje, que é o erro do trapézio, e depois a gente também vai ter um erro de Simpson. Tudo bem? Até mais, pessoal. Tudo de bom.